Batismo. O batismo é entendido como um sacramento que abre as portas da vida cristã ao batizado, incorporando a comunidade católica ao grande corpo místico de Cristo, que é a Igreja em si. Este ritual de iniciação cristã é feito normalmente com água sobre o batizado através de imersão, efusão ou aspersão, ou utilizando outras palavras do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O rito essencial deste sacramento consiste em imergir na água o candidato ou em derramar a água sobre a sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa imergir na morte de Cristo e ressurgir com Ele como nova criatura. O batismo perdoa o pecado original e todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Possibilita aos batizados a participação na vida trinitária de Deus, mediante a graça santificante e a incorporação em Cristo e na Igreja. Confere também as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Uma vez batizado, o cristão é para sempre um filho de Deus e um membro inalienável da Igreja, e também pertence para sempre a Cristo. Embora o batismo seja fundamental para a salvação, os catecúmenos, todos aqueles que morrem por causa da fé, todos os que sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, conseguem obter a salvação sem serem batizados, porque, segundo a doutrina da Igreja Católica, Cristo morreu para a salvação de todos. Quanto às crianças mortas sem serem batizadas, a Igreja na sua liturgia confia as misericórdias de Deus, que é ilimitada e infinita. Na Igreja Católica, o batismo é dado tanto às crianças como aos convertidos, adultos, que não tenham sido antes batizados validamente. O batismo da maior parte das igrejas cristãs é considerado válido pela Igreja Católica, visto que se considera que o efeito chega diretamente de Deus, independentemente da fé pessoal, embora da intenção do sacerdote. Mas a Igreja Católica insiste no batismo às crianças, porque tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de ser libertadas do poder do maligno e de ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Por essa razão, a Igreja recomenda os seus fiéis a fazerem tudo para evitar que uma pessoa não batizada venha a morrer em sua presença sem a graça do batismo. Assim, embora o sacramento deva ser ministrado por um sacerdote diante de um enfermo não batizado, qualquer pessoa pode e deve batizá-lo, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto que com o polegar da mão direita desenha uma cruz sobre a testa, a boca e o peito do enfermo. O fato de que o batismo seja geralmente ministrado a crianças recém-nascidas, que por isso não estão entrando na vida cristã por vontade própria, explica que se requeira a estas pessoas a recepção de um outro sacramento, a crisma, quando cheguem a uma idade em que tenham discernimento e capacidade intelectual suficiente para professarem conscientemente a sua fé e decidirem se querem ser ou não permanecer na Igreja Católica. Se sim, então estarão neste caso confirmado a decisão que os seus pais ou responsáveis fizeram em seu nome no dia do seu batismo. Entretanto, como este sacramento imprime caráter, quem recebeu o batismo, independentemente de que o confirme ou não através do sacramento do crisma ou confirmação, estará batizado para sempre
Na Igreja Católica, o sacramento do batismo tem vários símbolos, mas existem 4 principais, que são eles: a água, óleo, veste branca e a vela. Cada um representa um mistério na vida do batizado. Além desses símbolos, que são os principais, o rito romano ainda estabelece o sal, mas este símbolo só é usado conforme as orientações pastorais das igrejas particulares. Vejamos o significado dos símbolos. A água representa a passagem da vida pagã para uma nova vida. Ela tem o fator de purificação, levando-nos do pecado original. Óleo representa a fortaleza do Espírito Santo. Antigamente, os lutadores usavam o óleo antes das lutas, para deixarem seus músculos rígidos e assim poderem vencer. Na nova vida adquirida pelo batismo, ele tem a mesma função: revestir o batizado para as lutas cotidianas contra as ciladas do maligno. Veste branca representa a nova vida adquirida pelo batismo. Quando tomamos banho, vestimos uma roupa limpa. No batismo não seria diferente. Somos lavados na água e vestidos de uma nova vida. Vela tem 2 significados: o Espírito Santo e o dom da fé. Pelo batismo somos revestidos de muitas graças, e a principal é o Espírito Santo, pois seremos unidos a Deus como filhos para sermos santificados, e desta santificação é realizada através do Espírito Santo. A fé é um dom fundamental para a nossa vida. É através dela que reconhecemos Deus e por ela recebemos as suas graças. Crisma ou confirmação. Confirmação do batismo ou crisma. O batizado reafirma sua fé em Cristo, sendo ungido durante a cerimônia, recebendo os 7 dons do Espírito Santo. A unção é feita pelo bispo ou padre autorizado, com óleo abençoado, na quinta-feira da Semana Santa. É um sacramento instituído para dar a oportunidade a uma pessoa que foi batizada por decisão alheia e quem tem perante a igreja compromissos assumidos por outras pessoas em seu nome diante da pia batismal, de confirmar o desejo de ser membro da família cristã dentro da Igreja Católica e de reafirmar aqueles compromissos depois de atingir a idade da razão. Simplificadamente, a cerimônia consiste na renovação das promessas do batismo, mediante perguntas do bispo, que em geral a presidem feitas em voz alta e do mesmo modo respondidas pelo crismado perante a comunidade. Como o batismo, o crisma também imprime caráter, podendo ser ministrado apenas uma vez a cada pessoa. Por ser um ato de afirmação de compromissos, a pessoa pode jamais receber o crisma, ou indo participar da cerimônia, deixar de confirmar esses compromissos. De qualquer modo, quem não foi crismado ou quem se recusou a renovar os compromissos do batismo pode fazê-lo em qualquer tempo. O crisma é, portanto, um sacramento dependente, complementar ao batismo, já que não tem qualquer significação se ministrado a quem não tenha sido batizado. Eucaristia é a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia, a paixão e a ressurreição, em que o cristão recebe a hóstia consagrada. É o sacramento culminante, que dá aos fiéis a oportunidade de receber e ingerir fisicamente o que consideram como sendo o corpo de Jesus Cristo, em que se transformou o pão consagrado pelo sacerdote, assim como o vinho se transforma no seu sangue. No sacramento da Eucaristia, a hóstia consagrada, o pão, é distribuída aos fiéis,
que a colocam na boca e ingerem lenta e respeitosamente. Para receber a hóstia, o fiel deve estar em estado de graça, ou seja, deve ter antes confessado os seus pecados e recebido o perdão divino através do sacramento da confissão ou penitência. A consagração não faz parte do sacramento da Eucaristia, é um rito precedente e separado, é um ato que só os sacerdotes têm o poder de praticar. A Igreja Católica sustenta que, quando o sacerdote pronuncia as palavras rituais, isto é meu corpo em relação ao pão, e isto é meu sangue em relação ao vinho, acontece um fenômeno chamado transubstanciação, ou seja, a substância material que constitui o pão se converte no corpo de Cristo, e a que constitui o vinho se transmuda no seu sangue. O pão transubstanciado é distribuído aos fiéis, que ao ingerirem a hóstia estão ingerindo o corpo de Cristo. A Eucaristia é considerada o sacramento da ação de graças na acepção da palavra original grega, Eusaprotia, transcrita Eucaristia. Reconciliação ou penitência é a confissão dos pecados a um sacerdote que aplica a penitência para, uma vez cumprida, propiciar a reconciliação com Cristo. Por outras palavras, é o sacramento que dá ao cristão católico a oportunidade de reconhecer as suas faltas e, se delas estiver arrependido, ser perdoado por Deus. O reconhecimento das faltas é a sua confissão a um sacerdote que pode ouvi-la em nome de Deus e conceder àquele fiel o seu perdão. Do ponto de vista formal, o confessante se ajoelha perante um sacerdote ou confessor e a ele declara que pecou, que deseja confessar o que fez e pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Após ouvi-lo, cabe ao sacerdote oferecer as suas palavras de conselho, de censura, de orientação e conforto ao penitente, recomendando a penitência a ser cumprida. O confessado deve rezar a oração denominada ato de contrição, após o que o sacerdote profere as palavras do perdão e abençoa o penitente, que se retira para cumprir a penitência que lhe foi prescrita. A Igreja Católica considera o sacramento da penitência um ato purificador, que deve ser praticado antes da Eucaristia, para que esta seja recebida com a alma limpa pelo perdão dos pecados. Mas entende-se também que esse efeito purificador é salutar, sendo benéfico para o espírito cada vez que é praticado. Um dos mais rígidos deveres impostos ao sacerdote pela Igreja é o segredo da confissão. O sacerdote é rigorosamente e totalmente proibido de revelar o que ouve dos fiéis no confessionário. O descumprimento desse dever é considerado um dos maiores e mais graves pecados que um sacerdote pode cometer e o sujeita a penalidades severíssimas impostas pela Igreja. Unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimular-lhes a cura mediante a fé, ouve deles os arrependimentos e promove-lhes o perdão de Deus. Este sacramento pode ser dado a qualquer pessoa que se encontra em estado de enfermidade, e não somente às pessoas que estão em estado de falecer, a qualquer momento. Ordem. O sacramento da ordem concede autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas. É dividido em 3 graus. O episcopado
confere a plenitude da ordem e torna o candidato legítimo sucessor dos apóstolos. Ele é confiado os ofícios de ensinar, santificar e reger. O presbiterato configura o candidato ao Cristo sacerdote e bom pastor é capaz de agir em nome de Cristo, cabeça e ministrar o culto divino. O diaconato confere ao candidato a ordem para o serviço na igreja, através do culto divino, da pregação, da orientação e, sobretudo, na caridade. Matrimônio, o sacramento que, estabelecendo e santificado a união entre um homem e uma mulher, funda uma nova família cristã. Matrimônio é o casamento entre homem e mulher, celebrado na igreja e santificado na indissolubilidade e na fidelidade. É um dos sacramentos que se imprimem caráter, embora de forma distinta, do batismo, do crisma e da ordem. Estes três últimos deixam no fiel que o recebe uma marca indelével, que o acompanha por toda a eternidade. Quem foi batizado ou crismado, quem foi ordenado sacerdote, terá essa condição independente de qualquer coisa, inclusive de que decida depois converter-se a outro credo religioso ou abandonar o sacerdócio. O matrimônio imprime caráter sobre o casal, sobre o conjunto que os dois nubentes passaram a formar, e é por isso doutrinariamente indissolúvel. O caráter impresso pelo matrimônio se dissolve com a morte de um dos cônjuges. É um sacramento que só se consuma havendo dois participantes. A morte de um dissolve o casal, extinguido o matrimônio. Outra característica peculiar do sacramento do matrimônio é que não é ministrado pelo sacerdote, mas pelos noivos que, se realizando o sacramento perante a igreja, pedem e recebem do sacerdote a bênção para a nova família que está nascendo. E que Deus vos abençoe a todos vocês.